Começando agora mais um Se Liga Futebol, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 9 de julho de 2025. Vamos dar uma olhada geral hoje, né? A eliminação brasileira lá no Mundial de Clubes, a volta do Brasileirão, que tá agitada, Eurocopa Feminina também tem definição, mercado da bola pegando fogo e um assunto sério, o impacto das apostas online aqui no Brasil. Bastante coisa para a gente conversar. Pois é, começando pelo Mundial, infelizmente a jornada do Fluminense na competição da Federação Internacional de Futebol Associação acabou ontem. Foi uma derrota, né? 2-0 para o Chelsea na semifinal. Doído pro torcedor. E o detalhe, que acho que machuca mais o tricolor, é que os 2 gols foram do João Pedro, atacante que saiu de Xerém, né? Pois é, cria da casa. Pelo menos ele respeitou, não comemorou os gols, mostra respeito pelo clube formador. Complicado, né? Um calor absurdo lá em Nova York e Nova Jersey. As condições climáticas pesaram. E teve ainda um pênalti pro Flu que o árbitro de vídeo anulou. Isso sempre gera discussão, né? Sempre. O VAR é assim mesmo. Mas enfim, o Chelsea está na final. Agora espera o vencedor de Paris Saint-Germain e Real Madrid, que jogam hoje mesmo. Final no domingo, então. Vamos ver quem leva. E pro Fluminense, bom, apesar da eliminação, tem a questão financeira, né? Trouxe para casa 215 milhões reais brutos de premiação. Um valor bem expressivo. É expressivo, sim. Ajuda bastante o clube, mas assim, tem um porém grande. Os impostos. Quase 40% ficam retidos, parte lá nos Estados Unidos, parte aqui. No fim, o líquido é uns 128 milhões. É dinheiro, claro, paga a conta, talvez uma parte da folha. Mas comparado com a Europa, exato. Mal arranha a diferença, né? Os europeus continuam com um poderio financeiro muito maior, levando talentos como o próprio João Pedro. Esse valor para o Chelsea, às vezes, não paga nem um jogador mediano deles. A distância ainda é enorme, sabe? Faz sentido. E falando em grana e complexidade, teve aquela questão que a Human Rights Watch levantou, né? Sobre a Federação Internacional de Futebol Associação ter cancelado umas mensagens antidiscriminação que estavam previstas para o torneio. Ah, sim. Isso gerou um certo ruído, né? Principalmente porque já tinham ocorrido outros incidentes, como relatos de cânticos homofóbicos em jogos anteriores. São essas contradições que cercam o futebol às vezes. Com certeza. Bom, voltando para o nosso futebol aqui no Brasil. O Brasileirão Série A está de volta, os times que estavam no Mundial estão retornando, o Vasco, por exemplo, já se prepara para o clássico contra o Botafogo e até confirmou reforço. Clássico é sempre bom, né? Pega fogo. E o Corinthians já está vendendo ingresso para o jogo contra o Red Bull Bragantino. A torcida já fica naquela expectativa. Normal. E o Botafogo, hein? Se reapresentou, mas ainda sem técnico, depois que o Renato Paiva saiu. Pois é. E estão falando até no David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti. Imagina a responsabilidade. Nossa, seria uma aposta interessante, mas com uma pressão gigantesca, né? O Botafogo comunicou oficialmente à Confederação Brasileira de Futebol que está negociando com ele. Vamos ver no que dá. E no Flamengo, parece que o clima não tá dos melhores. Um veto a uma contratação pode causar até a saída de dirigente. Crise interna lá na Gávea. Futebol brasileiro é assim, né? Uma montanha-russa constante. E na Série B, tivemos jogos na segunda e terça. Destaques rápidos. A Chapecoense venceu o Operário PR de virada, subiu bem na tabela. O Atlético MG ganhou do América MG e saiu da lanterna. Bom pro Atlético respirar um pouco. E o Criciúma empatou com o Goiás, que é o vice-líder, mas continua ali perigosamente perto da zona de rebaixamento. Série B é sempre muito disputada. E na base, Corinthians venceu o Inter no Brasileirão Sub-17 e o time Sub-11 de Assis ficou em terceiro numa Copa Sul-Americana Infantil, legal ver a garotada. E começou a Caraguá Cup, torneio grande de base com o Corinthians e muitos olheiros. A base é fundamental, né? O futuro tá ali. Lá fora, na Eurocopa Feminina, ontem tivemos definição. A Alemanha ganhou da Dinamarca por 2-1. Jogo duro. E a Suécia passou pela Polônia 3-0. As duas, Alemanha e Suécia, garantidas nas quartas de final. Duas potências confirmando o favoritismo. Pagar a cláusula do Osimhen, olha só. Uau! Dinheiro pesado aí. O Benfica recusou proposta pelo Almada e tá lidando com o jogador querendo sair, tipo o Coxu, o Gyökeres.
Liverpool de olho no Guerri, Manchester United pensando em vender o Højlund, Barcelona focado no Luiz Dias ou no Rashford. É uma dança das cadeiras global, né? E até o Messi já tem interesse árabe nele para depois de 2025. E uma notícia triste, talvez? Luis Suárez pode se aposentar. Ah, o Suárez. Seria o fim de uma era. E de transferência concretizada, o Rodrigo Abascal assinou com o Vitória de Guimarães, de Portugal. Mercado a todo vapor. Mas agora, vamos mudar um pouco o foco para um assunto que está impactando muita gente aqui no Brasil. Qual seria? As apostas online, as famosas bets. O crescimento é enorme, mas o impacto social está começando a aparecer de forma preocupante. Ah, sim. Tenho visto discussões sobre isso. Saiu uma pesquisa que, olha, acende um alerta vermelho. Ela revelou que 34% dos jovens adiaram o início dos estudos superiores este ano por causa de gastos com apostas. 34%. Nossa Senhora. É um número altíssimo. E o impacto é ainda maior nas classes D e E, sabe? E nas regiões Nordeste e Sudeste. E não é só quem vai começar a estudar. Afeta também quem já está na faculdade, atrasando mensalidade. É. Isso transforma o que deveria ser um entretenimento num problema social grave. E veja bem, isso precisa ser tratado como um problema de saúde pública. Saúde pública. Como assim? O vício em jogo, que a gente chama de ludopatia, mexe com o cérebro de um jeito muito parecido com a dependência química, sabe? Não é à toa que os pedidos de auxílio-doença por ludopatia lá no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, dispararam nos últimos tempos. Caramba, não imaginava que já estava nesse nível. E o pior é o tratamento. É um desafio imenso. Tem fila de espera no Sistema Único de Saúde, o SUS. Falta estrutura específica para lidar com isso. Quer dizer, a pessoa reconhece o problema, busca ajuda e não encontra. Muitas vezes enfrenta dificuldade, sim. A lei das bets, que foi aprovada recentemente, trouxe uma regulamentação, imposto sobre as apostas, o que é importante para ter algum controle e arrecadação. Mas a gente não pode olhar só para o dinheiro que entra. Tem que olhar para as pessoas, né? Exatamente. É urgente focar em prevenção, em educação sobre os riscos e, principalmente, em criar e fortalecer estruturas para oferecer tratamento. Tratamento acessível, eficaz, para quem já está sofrendo com esse vício. É uma questão séria, que vai exigir atenção contínua. Um ponto fundamental mesmo para a gente ficar muito de olho daqui para frente. Bom, assunto importante para fechar nosso papo de hoje. Por hoje é isso, pessoal. Valeu demais pela companhia. Ficamos por aqui com o seu Se Liga Futebol desta quarta-feira. Valeu! Continue ligado aqui com a gente para mais notícias e análises do mundo da bola no nosso próximo encontro. Até lá!